meu nome é Aline Florner, professora e criadora do método QR2 de estudos por questões. Hoje teremos aulas de questões de Lei de Execução Penal, FEPESE 2019 SJC. De acordo com a Lei de Execução Penal, é correto afirmar: o ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. FEPESE 2019 SJC. De acordo com a Lei de Execução Penal, é correto afirmar: nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 24. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Parágrafo 1º. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 2º. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. MPE Santa Catarina 2019. De acordo com a Lei de Execução Penal, os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos na Lei dos Crimes Hediondos, incluída a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, serão submetidos prioritariamente à identificação do perfil genético mediante a extração de DNA, ácido desoxirribonucleico por técnica adequada e indolor. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 9A. Os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1 da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico por técnica adequada e indolor. Instituto AOCP 2019, Polícia Civil. À luz da Lei nº 7.210 de 1984, que disciplina a execução penal, é correto afirmar que, em relação ao trabalho interno, a jornada não será inferior a 4 nem superior a 8 horas semanais. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6, nem superior a 8, com descanso nos domingos e feriados. Banca CESP, SLU, Analista de Gestão de Resíduos Sólidos, 2019. Sandra, de 16 anos de idade, foi admitida em um centro socioeducativo de internação feminino. No acolhimento, o assistente social que a atendeu identificou os principais elementos da história de vida da adolescente. Seus pais morreram quando ela ainda era bebê, por isso foi criada por sua avó paterna, Janete, atualmente com 70 anos de idade, com quem ainda reside. A avó é tutora de Sandra e de outros 3 netos menores de idade, que são as únicas pessoas que moram com ela. A renda da família é de um salário mínimo proveniente de pensão especial indenizatória a que Janete tem direito. Sandra está grávida de 12 semanas e seu namorado, Pedro, de 28 anos de idade, usuário de drogas e genitor do nascituro, cumpre pena em regime fechado por tráfico de drogas. A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. A Pedro, namorado de Sandra, devem ser garantidos os serviços de atenção à saúde definidos pelo sistema penitenciário em que ele cumpre pena.
Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. Artigo 11. A assistência será: inciso 1, material; 2, a saúde; 3, jurídica; 4, educacional; 5, social e 6, religiosa. Banca CESP SLU, Analista de Gestão de Resíduos Sólidos, 2019. Considera-se egresso, para efeitos da Lei de Execução Penal, o liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento no qual estava recolhido, e o que estiver cumprindo livramento condicional durante o período da prova. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 26. É considerado egresso o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, o liberado condicional durante o período de prova. Banca CESP SLU, Analista de Gestão de Resíduos Sólidos, 2019. O trabalho externo é inadmissível para os presos em regime fechado. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. IADES 2019, CEAP. Com base na Lei nº 7.210, de 1984, é correto afirmar que o preso provisório, diferentemente do condenado à pena definitiva, não está obrigado ao trabalho. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 31, parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. IADES 2019, CEAP. Com base na Lei nº 7.210, de 1984, é correto afirmar que o trabalho do preso será remunerado, estando sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 28, parágrafo 2º. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. IADES 2019, CEAP. Com base na Lei nº 7.210, de 1984, é correto afirmar que, entre os deveres do condenado à pena privativa de liberdade, não está o de executar eventual trabalho recebido, pois não há comando legal que o obrigue a trabalhar. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 39, inciso 5. Constituem deveres do condenado execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. FEPESE 2019 SJC. Com base na Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 1º. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.
FEPESE 2019 SJC. Com base na Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. FEPESE 2019 SJC. Com base na Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. FEPESE 2019 SJC. Com base na Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 22. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. FEPESE 2019 SJC. Com base na Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados obrigados a participar de atividade religiosa e dos serviços organizados no estabelecimento penal. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 24. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Quer fazer uma assinatura que caiba no seu bolso e estudar em alta performance? Acesse a descrição desse vídeo e conheça o Clube de Questões em Vídeos.